Olá pessoal! A gasolina é um dos combustíveis mais utilizados em todo o mundo. Apenas no Brasil, milhões de veículos consomem em média 43 bilhões de litros de gasolina a cada ano. Mas você já se perguntou como a gasolina é produzida? Neste vídeo, vamos explicar o processo de produção da gasolina, desde a extração do petróleo até o abastecimento do seu carro. O petróleo bruto, como é chamado, tem uma cor escura e uma consistência viscosa, é a matéria-prima para a fabricação da gasolina. Ele se encontra profundamente na terra, resultado de milhões de anos de transformação. Plantas e pequenos organismos marinhos que morreram há muito tempo caíram nos leitos marinhos e foram cobertos por sedimentos. Ao longo de séculos, a pressão e o calor transformaram essa massa orgânica em uma das fontes de energia mais importantes do mundo. O petróleo é constituído principalmente por hidrocarbonetos, compostos de carbono e hidrogênio. É fundamental destacar que o petróleo não se limita apenas a ser a principal matéria-prima para a produção da gasolina, mas também fornece 50% da energia que consumimos. Além disso, os derivados petroquímicos são essenciais para muitos produtos do nosso cotidiano, como plásticos, asfalto, pneus, cosméticos e medicamentos. Também conhecido como ouro negro, o petróleo é uma das fontes de energia mais importantes do mundo. Seu odor característico pode lembrar ovos podres, mas também tem o aroma do dinheiro. Um dos sensores mais utilizados para encontrar petróleo é o sensor sísmico. Esse tipo de sensor é usado para criar imagens do subsolo detectando reflexões de ondas sonoras enviadas para o solo. As informações coletadas pelos sensores sísmicos ajudam os geólogos e engenheiros a identificar estruturas geológicas que podem conter reservatórios de petróleo e gás natural. Essas informações são essenciais para a localização e o mapeamento de potenciais áreas de exploração de petróleo. Se o petróleo ou gás for encontrado, a sonda perfura poços de produção para extração. Mas encontrar petróleo e extrair do subsolo é apenas metade do desafio. A outra metade é alcançar o petróleo na chamada bacia sedimentar. O petróleo está situado a profundidades de até 4.000 metros, preso dentro de rochas há milhares de anos. Para alcançá-lo, enormes motores fazem uma broca com ponta de diamante afundar na terra. No entanto, a fricção gera altas temperaturas, e para resfriar a cabeça da broca, água é bombeada constantemente sob pressão para dentro do buraco. Essa água traz os detritos à superfície, formando uma lama. É um trabalho ruidoso e perigoso. A pressão da broca deve ser ajustada corretamente, se for muito baixa, não cortará, se for muito alta, quebrará. Além disso, há riscos de vazamentos de gás que podem causar explosões. Enfim, o petróleo é uma jornada complexa, desde o solo até a refinaria, onde é transformado em gasolina, diesel, combustível de aviação e outros produtos essenciais. Essas explorações petrolíferas estão distantes dos locais onde o petróleo é necessário. Portanto, uma série de bombas o transporta por uma tubulação que percorre quilômetros até seu destino. Para transformar o petróleo bruto em gasolina, ele precisa passar por um processo de refino. A refinaria é uma indústria que recebe o petróleo bruto e o submete a vários processos físicos e químicos, para separar e purificar os seus componentes. Esse processo envolve várias etapas, incluindo destilação, craqueamento, reformulação e tratamento, que permitem a separação dos diferentes componentes do petróleo e a produção da gasolina. Um dos principais processos de refino é a destilação fracionada, que consiste em aquecer o petróleo bruto a uma temperatura entre 370 graus Celsius, em uma coluna de destilação. Isso permite que os componentes do petróleo sejam separados com base em seus pontos de ebulição, onde ele se vaporiza e se condensa em diferentes temperaturas, de acordo com o tamanho e a forma das moléculas de hidrocarbonetos. Assim, os componentes mais leves e voláteis, como o GLP e a gasolina, ficam na parte superior da coluna, enquanto os componentes mais pesados e viscosos, como o óleo diesel e o asfalto, ficam na parte inferior. Após a destilação fracionada do petróleo, que separa os componentes com base em seus pontos de ebulição, a fração mais pesada, contendo hidrocarbonetos de cadeia longa, é submetida ao processo de craqueamento. Esse processo envolve a quebra das moléculas de hidrocarbonetos de cadeia longa em moléculas menores, de cadeia mais curta, através da aplicação de calor e pressão em presença de catalisadores.
O craqueamento produz uma variedade de produtos, incluindo gasolina, diesel e outros combustíveis leves, essenciais para atender às demandas do mercado. O processo de craqueamento é importante pois aumenta a qualidade e a quantidade de gasolina produzida nas refinarias. Um barril de petróleo pode ser transformado em diferentes produtos e cerca de 51,4% do barril são utilizados na produção de gasolina, enquanto aproximadamente 15,3% são direcionados para a produção de diesel. Além disso, cerca de 12,3% são empregados na fabricação de combustível de aviação, aproximadamente 5,4% se convertem em GLP, gás liquefeito de petróleo, e cerca de 5% são destinados à produção de coque, utilizado na indústria siderúrgica. O restante é destinado à produção de outros produtos, como lubrificantes e plásticos. A gasolina que sai da destilação fracionada é chamada de gasolina A e tem uma octanagem baixa. A octanagem é uma medida da capacidade de resistir à detonação, ou seja, à explosão precoce da mistura de ar e combustível dentro do motor. Quanto maior a octanagem, melhor o desempenho do motor e menor o consumo de combustível. Para aumentar a octanagem da gasolina, ela passa por outros processos de refino, como a reforma catalítica, a alquilação e a isomerização, que alteram a estrutura das moléculas de hidrocarbonetos, tornando-as mais ramificadas e estáveis. Esses processos produzem a gasolina tipo premium, que tem uma octanagem elevada. Além da octanagem, outros fatores são importantes para a qualidade da gasolina, como a volatilidade, a estabilidade e a corrosividade. A volatilidade é a facilidade de vaporização da gasolina, que influencia na partida do motor e na formação da mistura ar-combustível. A estabilidade é a resistência à oxidação e à formação de gomas e resíduos, que podem entupir os bicos injetores e prejudicar o funcionamento do motor. Para garantir essas propriedades, a gasolina recebe aditivos, que são substâncias que melhoram o seu desempenho e protegem o motor. Alguns exemplos de aditivos são os antioxidantes, os detergentes, os dispersantes, os anticorrosivos e os antiespumantes. No Brasil, a gasolina também recebe a adição de etanol anidro, que é um álcool obtido da fermentação e da destilação da cana-de-açúcar. O etanol anidro tem uma octanagem alta e é uma fonte de energia renovável, que reduz a emissão de gases poluentes. Por lei, a gasolina comum deve ter 27% de etanol anidro, e a gasolina premium deve ter 25%. A gasolina que contém etanol anidro é chamada de gasolina C, e é a que chega aos postos de combustível. Depois de passar por todo esse processo, a gasolina é armazenada em enormes tanques, em uma área específica parque de tanques. Em seguida, ela flui por tubulações subterrâneas até terminais próximos. Enormes caminhões-tanque transportam a gasolina, mas enchê-los é mais perigoso do que encher o tanque de um carro. Um erro durante o carregamento ou descarregamento do caminhão pode resultar em uma explosão. A carroceria de metal pode gerar faíscas devido à eletricidade estática. Portanto, a primeira medida tomada é conectar um cabo como aterramento temporário e ativar sensores de proteção contra um possível enchimento excessivo. Uma segunda tubulação, conhecida como tubulação de recuperação de vapor, absorve os vapores emanados para evitar que se dispersem na atmosfera. Após o despejo da gasolina nos enormes tanques, ela está pronta para ser consumida. E assim, concluímos nossa jornada pelo processo de produção da gasolina. Obrigado por nos acompanhar. Se gostou do vídeo, deixe um like e compartilhe com alguém que possa se interessar. Além disso, inscreva-se neste canal e ative as notificações para continuar aprendendo. Um abraço.